Olá, minha gente, tudo bem? Dando continuidade à aula anterior, ao módulo que você acabou de assistir, a concordância verbal, hoje a gente vai continuar com a parte de concordância nominal, ok? É um assunto que cai um pouco menos, é menos recorrente do que a concordância verbal, mas não por isso a gente deve dar uma atenção menor ou inferior, ok? É importante também, tem também os casos especiais, como aqueles que a gente viu na concordância verbal. É um assunto mais curtinho, é menor, mas também é bastante importante. Até porque muitas vezes, nas questões do concurso, caem as duas juntas. Então não basta apenas dizer assim, não, eu vou apenas estudar a concordância verbal, porque é o mais importante, é o mais complexo, é o maior, e vou deixar para lá a concordância nominal. Não vai adiantar de nada, porque nas provas, quando chega essa questão aqui, ela vem junta. Por exemplo, vem assim: avalie a questão abaixo, avalie os enunciados abaixo, ou as afirmativas abaixo, levando em consideração a correção gramatical no que diz respeito à concordância verbo-nominal, ok? Então, não adianta estudar apenas uma. Dê a devida atenção ao que a gente vai ver agora, porque é um pouco mais simples, então isso facilita para você, mas é também preciso ter atenção. Vamos lá? Então, tem aqui, ó, concordância nominal. Diz respeito às relações de gênero e número entre os nomes. Quais são as classes de palavras que são nomes? Adjetivos, substantivos, adjuntos, advérbios, ok? Então, de gênero e número, porque gênero feminino e masculino. Número, a dica que eu dou para vocês sempre é assim, ó. Número não é 1 e 2. 1 é solitário. Então, 1 você vai lembrar do singular. E 2 vai lembrar do plural. Ok? E por que não tem aqui pessoa e tal? Porque gênero e número, feminino, masculino, singular e plural, são as flexões possíveis para os nomes adjetivo, substantivo, etc. Ok? Qual é a regra geral? Regra geral, como vimos na concordância verbal, existe. Ok? Só que nem sempre vai dar para fazer pela regra geral. Mas é preciso ter atenção primeira a ela, porque dela vão advir outras observações. Regra geral. As palavras que se referem a um substantivo, com ele concordarão em gênero e número. Porque, vê só, eu tenho aqui, ó, o substantivo, como se fosse o núcleo, um átomo, ok? Aquele átomo que você estudou na química lá no ensino médio, faz um tempinho aí, né? E ao redor desse núcleo, várias outras palavras se ligam. Por exemplo, eu posso numerar. Não posso? Eu posso numerar o substantivo. Uma camisa, duas camisas, não é? Primeiro, segundo lugar, enfim. Eu posso acompanhar esse substantivo, ou seja, posso usar um pronome. Minha camisa, meu sapato. Eu posso dar uma característica a esse substantivo, né? Então, eu posso usar adjetivos. Camisa, bonita. Sapato, confortável. Enfim. Então, são apenas algumas das classes que acompanham, como a gente viu aqui em cima, ó, acompanham o substantivo. Ok? Tranquilo? Pode seguir? Exemplo. Saí, mas deixei a casa limpa. Se refere à casa, por isso ficou no feminino singular, acompanhando a mesma flexão daquele que é o seu núcleo. Olha aqui, ó. Esses termos que a ele se referem concordam com ele em gênero e número, ok? Porque ele é o núcleo. Então, com ele concordam as palavras que se referem, ok? A cama organizada, outra vez, feminino singular, concordando com o termo núcleo, que é o substantivo cama, que a gente está vendo aqui.
E as roupas brancas, de novo, só que agora foi feminino plural, porque o substantivo núcleo a que o adjetivo se refere está no feminino plural, ok? Aqui, ó. A regra básica diz isso. A palavra a que se refere ao substantivo, com ele concordará em gênero e em número. Tranquilo aí? Vamos seguir. Primeiro caso, adjetivo com substantivos. Adjetivo anteposto, ou seja, quando ele vem antes, está mais próximo. Vamos ver o que isso quer dizer. A funcionária deixava limpo o escritório e as salas. Está correto isso? Sim, porque limpo, no masculino singular, concordou apenas com o escritório. Sim, Renata, mas e salas? Ele é um adjetivo preguiçoso, concordou apenas com o mais próximo. A funcionária deixava limpas as salas e o escritório. Professora, mas isso não engloba escritório. Minha gente, mas isso é possível. Porque, vê, volta para mim aqui. Você acabou de assistir o vídeo de concordância verbal. Confere. No vídeo de concordância verbal eu falei assim. Quando a pessoa chega numa festa, não foi? Acho que foi esse exemplo que eu dei. Ela chegou primeiro. Não foi? Então, vê só. É aqui, ó. A funcionária deixava limpo o escritório e as salas. Quem chegou primeiro na festa? Foi o adjetivo ou foi o substantivo? Eu tenho aqui, ó, o adjetivo e tenho aqui o seu substantivo, ok? Não é isso? Estão acompanhando? Então, quem chegou primeiro na festa foi o adjetivo. Então, ele fala assim, bicho, volta aqui pra mim. Eu tô vendo que tem um monte de gente lá na festa. Um monte de gente. Vou falar com todo mundo. Que preguiça danada. Então, ele olha o mais próximo e fala, tudo bom, rapaz? Tudo bem? Depois eu falo com o resto. Então, é aquele preguiçoso, não é isso? Que chegou na festa e falou assim, só tô vendo o escritório, depois eu falo com as salas. Tranquilo? Essa é a ideia. Quem chega primeiro pode concordar com quem está mais próximo, porque ele finge que não vê quem está mais distante. Tranquilo? Volta para cá. A funcionária deixava limpo o escritório porque ele chegou primeiro e diz assim, tô com preguiça de ir lá falar. Vou falar apenas com quem está mais próximo de mim. Como eu cheguei primeiro, os outros aqui têm que chegar. Não é assim na festa? Aí vê outro exemplo. Adjetivo pós-posto. Olha só. Ele agora chegou depois na festa, não foi? Então, a funcionária deixava as salas e o escritório limpo. Ele concordou com o mais próximo. Pode isso? Pode, minha gente. Ele dá uma de besta. Não estou vendo que tem ninguém antes, então eu vou dar uma de besta. A funcionária deixava as salas e o escritório limpos. E agora? Ficou no masculino plural. Concordou com o mais próximo e também acobertou o que está mais distante. Tranquilo? A funcionária deixava o escritório e as salas limpas. Outra vez com o mais próximo. Então, quando o adjetivo está anteposto, ele concorda com o mais próximo. Olha aqui, ó. Limpo o escritório, limpas as salas. Tranquilo? Ele finge que não vê quem está depois dele. Ele finge que não vê. Adjetivo depois do substantivo pós-posto. Ele pode concordar com o mais próximo ou no masculino plural, caso vá abarcar as duas partes. Vê só, no masculino plural ou mais próximo. Então, vê. Deixava as salas e escritório limpo, concordou com o mais próximo. Salas e escritório limpos, concordou com os dois, ou seja, o masculino plural, que no português é o que engloba o feminino. E aqui, escritório e salas limpas, concordou apenas com o mais próximo, que a regra também acoberta. Letra C. 2 adjetivos para um substantivo. Eu domino a língua. Esse A aqui. Então, na letra C, que é mais um exemplo desse primeiro caso, das relações entre adjetivo e substantivos, a gente vê agora, ó, 2 adjetivos para um mesmo substantivo. O que é isso aqui, ó? Espanhola e portuguesa são 2 adjetivos que caracterizam a língua, não é? Eu tenho apenas uma língua, a língua.
não é isso? Então, esse A aparece aqui de novo, ó, não é? Então, é como se esse A acompanhasse língua aqui, então fica um bloquinho assim, ó. A língua espanhola, não é assim? Espanhola concorda com língua. Feminino singular, feminino singular. Nesse outro caso, portuguesa também está acompanhado do A. E esse A está falando assim, ó. Fera, concursando. Aqui, a palavra língua está implícita. Está implícita. Então, se aqui aparece, aqui, por questão textual, para evitar repetição, o a substitui. Mas ela está aqui. Ela está presente. Por isso, também fica no singular, concordando outra vez com a palavra língua que está no singular também. Deu para entender? Essa é uma opção. Mas vê só, nesse caso, tudo isso aqui aconteceu, pode ficar no singular, porque vem o a duas vezes, ó. O determinante aparece as duas vezes e ele diz, somos singular, permaneça. Nesse segundo caso, segundo o exemplo, né, da letra C, tem aí, ó, eu domino as línguas espanhola e portuguesa. Olha só, o determinante só aparece uma vez, não tem aqui, ó, não tem. Então, as línguas espanhola e portuguesa, ficou as línguas, porque está convertendo de uma vez só agora, aqui. Tranquilo? Letra D. Adjetivo com predicativo de palavras de diferentes gêneros. A pulseira e o anel eram falsos. Desculpa, gente, voltando. A pulseira e o anel eram falsos. Ficou no masculino plural, concordou tanto com pulseira quanto com anel. Ok? Era falso. Aí vem o adjetivo preguiçoso, que ele diz, só estou vendo quem está perto de mim, professora. Falso, o anel e a pulseira. Foi retomada a palavra pelo artigo. Ou, ao contrário, mudei a ordem dos elementos, ó. Era falsa a pulseira. Beleza? Então, pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com os dois. Tem que ver a posição, ó. No primeiro exemplo aqui, a pulseira e o anel vêm antes da palavra falso. Então, não tem o que fazer. Tem que concordar com eles. Certo? Vamos seguir. Segundo caso, pronome de tratamento. Sua Alteza ficou revoltada. Por que foi revoltada e não revoltado? Por que aconteceu isso? Vossa Excelência precisa ser honesto. Oxente. E agora? Por que ficou essa mudança? É aleatório? Não. Contextualmente falando, eu sei que Vossa Alteza, dentro do texto, quando vier no concurso, eu estou averiguando que, as informações que o texto me diz, Sua Alteza se refere a algum elemento no feminino, não é? Uma mulher, uma rainha, enfim. Então, eu vejo pelo contexto qual é a pessoa que está recebendo o pronome de tratamento. Vai concordar com o gênero desta pessoa. Então, Vossa Excelência, nesse caso, estaria se referindo, de acordo com o texto que vai vir na sua prova, a um elemento, a uma pessoa do gênero masculino. Então, pronome de tratamento concorda com a pessoa a que se refere. Terceiro caso, numeral ordinal. O primeiro e o segundo andar. Olha aqui, ó, aparece artigo e aparece artigo. Tem alguma coisa no plural? Tem não, professora. Então, eu deixei no singular, concordando com cada um de maneira isolada. Deu para entender aí, ó? Concordo de maneira isolada, por isso que ele fica no singular. Esse é um exemplo. Vamos ver aqui. O segundo caso. O primeiro e o segundo andares. Também pode, ele chegou depois na festa, então ele viu você e viu você. E concordou com os dois como se fosse uma coisa só, tá ok? Então, nesse modo, o termo andares concordou como se tudo isso fosse um bloco só, diferentemente do primeiro caso, que concordou como se fossem dois blocos isolados. Não foi isso que a gente viu? Vamos seguir? Os andares primeiro e segundo, pessoal, veio antes. Então,
colocou no plural, de novo concordando como se tudo isso aqui fosse apenas um bloco. É a mesma coisa. O terceiro, o segundo, o terceiro e quarto andares. Ele chegou depois na festa. Ele tem que falar com todo mundo. Então, concordou com esse e concordou com esse. De forma conjunta, né? Plural. Aqui os casos especiais que eu digo outra vez, aquela minha dicasinha, né? Faz assim, ó. Faz o coração, não é assim que eu falo? E coloca aí, ó, a dica da Renata. Tranquilo? Porque, minha gente, quando cai concordância, cai isso aqui. Qual é o primeiro caso? É preciso, é necessário, é bom, é permitido. Tudo isso aqui, o joguinho é olhar o determinante, que a gente já viu. É aquilo que indica gênero e número. É preciso educação de qualidade. Tem determinante aqui? Tem não. Então fica no masculino. É proibida a entrada de animais. Tem determinante? Tem. Então ele vai determinar que a palavra fique no feminino, ok? Então tem determinante, concorda com o determinante. É permitido entrada. Tá vendo a diferença do segundo para o terceiro? O segundo tem o determinante, o terceiro não tem. Então ficou no masculino. Tranquilo? Segundo caso especial, isso acontece aqui no primeiro, ó, com todas essas palavras aqui, expressões. É preciso, é necessário, é bom, é permitido, é proibido. Mesmo próprio, incluso, anexo, obrigado, que te concorda com o termo a que se refere, ok? Então, coloca aí, ó. Concorda com o termo a que se refere. Os alunos mesmos, eles mesmos produziram os trabalhos. Anexas ao e-mail seguem as fotografias. Quem é que está anexa? Quem é que estão anexas? As fotografias. Muito obrigado, disse o rapaz. Eu estou kit, ok? Nós estamos kits, ok? Bem fácil, mais fácil que isso, só dois disso, ok? Bastante, muito pouco, caro, longe, meio, só, alerta. Depende. Vamos observar, ó. Falaram bastante sobre o assunto. Você vai pegar a dica seguinte, ó. Pega a palavra bastante e faz de conta que agora ela vai ser substituída no texto por muito. Muito. Tranquilo? Bastante é igual a muito e bastantes vai ser igual a muitos. Bem simples. Então, coube muito é bastante. Coube muitos é bastantes. Falaram muito ou muitos sobre o assunto? Muito. É um advérbio, logo não varia. Singular. A menina estava meio triste por não ir ao cinema. Então, ela ficou um pouco triste. Então, quando substituir por um pouco, a gente não varia. Não existe. Ela está meia triste. Lembre-se, meia, somente a meia de sapato, ok? Volta aqui para mim. Meia de sapato, aquela que a gente usa de tecido, ok? E meia de numeral. Meia melancia, tranquilo? Meia de sentir-se um pouco triste, ainda que seja uma mulher, não se usa meia, beleza? Volta para mim. Todos saíram e só os dois ficaram. Só, nesse caso, é igual a somente. Só igual a somente é invariável. Falaram sobre bastantes. Bastantes eu vou trocar por muito. Ficou aqui muitos, tá certo? E meia melancia estava estragada. Meia porque agora indica numeral, certo também. Pega esse daqui, ó, e leva muito em consideração, porque a gente no dia a dia se equivoca bastante.
há menos mulheres do que homens no escritório. Poderia ser menos, não? Não. Sabe por quê? Menos não existe. Pode abrir o Aurélio aí, que não vai ter, ok? Vamos ver agora algumas questões, tranquilo? Algumas questões para poder fechar de forma bem eficaz o nosso aprendizado. Primeira questão, Sesgran Rio 2007, Tribunal de Contas aí, de Rondônia, Técnico e Informação. Todas as frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal. Uma delas, porém, admite uma outra concordância também correta. Então, tá tudo certo aqui, tá bom? Vai ter apenas alguma que vai ter uma opção a mais de concordância. Assinale-a. Letra A. Atende a diferentes propósitos o uso do computador. Tranquilo? Precisa-se urgentemente de um novo computador. C. Nunca se venderam tantos portáteis. Letra D. Malograram todas as suas tentativas. E letra E. Sou eu quem dependo dele. Vê só. Olha para essa daqui. Com carinho. Veio o quem que eu falei na aula anterior de concordância verbal. Eu disse, minha gente, por favor, coloque no coração para sempre os pronomes relativos que e quem. Não foi assim que eu disse? Então, o que é que eu faço com o pronome que? Eu passo um X nele e conjugo o que vem aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de entender. O que vem aqui concorda com o que vem aqui. Vai concordar. Eu vou explicar por quê, tá ok? O quem pode ser igual ao que, mas pode também ter outra opção, que é o verbo concordar na terceira do singular. Por exemplo, bota aqui para mim. Eu que fiz, tá certo? Tá. Eu peguei o que? Cortei e concordou o fiz com o pronome que antecede. Não é isso? Eu fiz. Cortei o quê? Beleza. Agora, fica correto. Eu quem fez ou eu quem fiz? Os dois. Se eu disse o quem, ele pode estar correto, pode pegar a mesma regra do que cortar. Não é isso? Então, fui eu, corta o quem. Eu, quem, fiz. Eu fiz. Tá correto. Igual ao quê? Mas tem uma opção a mais. Fui eu quem fez. Esse fez concorda com o próprio quem, ok? É uma opção a mais. Então, é justamente o que pede a questão. Vamos ver aqui? Sou eu quem dependo mais dele. Pessoal, poderia cortar aqui, não poderia? O que não pode? O quem. Não é a mesma coisa que o que? Mais uma opção. Então, dependo, cortando o quem, concordou com o termo que veio antes. E isso está correto. Mas se eu escrevesse também assim, ó. Sou eu quem deve. Desculpa aqui. Sou eu quem. Quem depende também estaria igualmente correto. Porque desta vez eu concordei. Eita, desculpe, minha gente. Sou eu quem depende. Concordou com o próprio quem. Ou seja, no primeiro caso, como vocês podem ver aqui em cima, ó, ele ficou, nesse primeiro caso aqui, ele ficou concordando com o termo que antecede. Concorda com o termo que antecede. Neste segundo caso aqui, ele concorda com o próprio quem, ou seja, ele ficou na terceira pessoa do singular. Tranquilo? Então, as duas formas estão igualmente corretas. Vamos lá? Letra E. Vamos ver isso daqui. Sesgran Rio 2005, Ministério Público. Aponte a opção em que a concordância verbal está realizada corretamente. Letra A. Houveram. Houveram igual a existiram, não é? Então, não pode. Você se lembra bem que haver traz para mim existir, existem. Haver, não havem. Então, haver com a ideia de existir fica sempre no singular. Não existe plural. Volta para a questão. Por esse motivo, não pode ficar esse M. Ok? Tá errado aqui.
Os Estados Unidos ontem bombardeou. Gente, veio determinante. Ele está dizendo, eu sou masculino plural. Respeite. Respeitou? Não. Seria bombardearam. E se não viesse aqui, ó, não viesse determinante, podia ficar no singular o verbo? Podia e devia. Mas o fato é que veio determinante. Então isso deve ser respeitado. Tá ok? Cada um dos funcionários apresentaram. Cada um apresentou, minha gente. Corta aqui. Um dia, um mês, um ano passam depressa. Ó, isso é uma gradação, não é? Isso é uma gradação. Ou seja, aquilo que acontece gradativamente, acontece aos pouquinhos. Então, um dia, um mês, um ano, tudo isso aqui, gente. Tudo isso aqui. Pense comigo, não é uma ação só, não foi apenas uma situação. Então, por esse motivo, o verbo... Cadê? Deixa eu só ter cuidado aqui. Um dia, um mês, um ano passam depressa. A gradação diz que pode ser duas opções. Poderá ficar no singular, porque a ideia, volta aqui para mim, a ideia da gradação, um dia, um mês, um ano, não foi uma ação só. Então, pensando como sendo apenas uma ação, a gente considera que foi apenas um sujeito. Sujeito simples, o verbo fica no singular. Por isso que pode ficar no singular. Só que um dia, sujeito 1, um mês, núcleo 2, um ano, 3 núcleos. A regra diz que 3 núcleos é plural. Por esse motivo, volta aqui para mim. Desse modo, no plural está certo, mas também poderia ficar no singular, pelos motivos que eu acabei de explicar. Então, ele pergunta, aponte a opção em que a concordância verbal está realizada corretamente. Isso aqui está correto. Poderia ser de outra forma, que é o mais comum. Existem gramáticos da área de concurso, muito famosos por aí, que vocês já devem ter lido, que em sua gramática diz assim, o verbo fica no singular quando vier após gradação. Cuidado, viu, minha gente? Porque gramáticas por aí existem várias, mas existem gramáticas com a letra maiúscula e com a letra minúscula. Tenham bastante cuidado com esse mercado que é o concurso público, ok? Então, uma gramática muito famosa por aí, na área do concurso público, diz que o verbo, quando vem após uma gradação, ele deve ficar no singular. Minha gente, ele poderá ficar, ok? Imaginando que isso aqui foi apenas uma ação. Mas eu olho para a oração e vejo, tem 3 núcleos. Então também pode o plural. Está certa, mas é bom ter bastante atenção nisso, tá ok? Aconteceu vários fatos, se foram vários, então seria aconteceram. Tranquilo, minha gente? Então, volta aqui para mim. Essa é a minha contribuição. Tem uma lista de questões imensa. Se quiserem, podem entrar em contato por e-mail que a gente envia para vocês. E é isso. Havendo dúvida, havendo alguma problemática, alguma questão, entre em contato e a gente se vê nos próximos assuntos, ok? Então, até breve, minha gente. Um abraço.